Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Roberto Reis, que é engenheiro agrônomo, doutor em nutrição de plantas. E o tema da nossa entrevista será como aproveitar melhor o adubo fosfatado. Um tema da hora, um tema do momento. Roberto, prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Divino, o prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo, né? Desejando boa tarde a todos. Roberto, para o pessoal que não conhece o seu trabalho ainda, eu gostaria que você trouxesse um pouco de quem é você e o trabalho que você faz. Ok, bom, como você mencionou, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né? Dediquei boa parte da minha formação acadêmica envolvida em pesquisas, né? Sempre na área de fertilidade e nutrição de plantas, né? E atuando isso desde formado, né? Hoje eu estou com mais de 50 anos, então acredito que já posso falar que tem um pouquinho de história para contar aí sobre o assunto, né? Então eu acompanhei a época que os adubos eram relativamente baratos, ninguém se preocupava com questão de preço do adubo, isso foi falar há 20 anos atrás, né? Uhum. E hoje nós estamos numa realidade totalmente diferente, né? E hoje nós vamos falar sobre a questão do fósforo, né? E falando um pouquinho da minha função, né? Do meu trabalho, né? Como falei, eu estou ligado na área técnica, gerando informações, conduzindo experimentos de pesquisa, para gerar resultados e informações, para dar tranquilidade para o agricultor na sua tomada de decisão ligada a fertilizantes. Então, a minha função hoje, basicamente, resume-se a isso. Você trabalha em qual empresa atualmente? Eu trabalho numa empresa chamada Wirtschaft, é uma empresa produtora de aditivos para fertilizantes, né? Nós não comercializamos fertilizantes, mas estamos dentro do mesmo barco, né? Então, se eu fosse fazer um comparativo com outros produtos que tem no mercado, o exemplo que eu dou mais comum é como se fosse gasolina. Por exemplo, eu não vendo a gasolina, eu vendo o aditivo para botar na gasolina. Então, é como se eu vendesse, por exemplo, esse aditivo para a Ipiranga produz a gasolina DT Clean e vende para o agricultor. Eu vendo o aditivo para a Petrobras produz a gasolina Pódio e vende para o agricultor. Desculpa, para o consumidor. Eu vendo o aditivo para a Shell produz a V-Power e vende para o cliente final. Então, a minha função da nossa empresa é justamente isso, é um aditivo utilizado em fertilizantes, nitrogenados e fosfatados, visando aumentar a sua eficiência. Legal, bacana. Bom, a gente tem ouvido muito falar a respeito de um temor no mercado, né, em relação aos fertilizantes e a possível falta desse fertilizante. É realmente preocupante esse momento ou existe um exagero em tudo isso, Roberto? Nós realmente temos que ter essa preocupação, né? Porque, infelizmente, as reservas para produzir fertilizantes, como nós estamos falando de fosfatados, são escassas aqui no Brasil. Não tem uma grande disponibilidade em função da grande demanda que atualmente a agricultura brasileira tem. Então, realmente, temos que ficar preocupados com essa situação, né? Para que isso não se torne um grande obstáculo para a agricultura brasileira, né? Então, realmente é pertinente toda essa conversa que está sendo feita em relação à dependência externa do Brasil, questão de fertilizante, que é necessário ter na agricultura, e justamente buscar alternativas para diminuir essa dependência, né? O próprio governo aí está, através desse Plano Nacional de Fertilizantes, promovendo estratégias para reduzir essa dependência. Então, realmente, sim, é algo que nós temos que nos preocupar. Porém, nós temos também que ter a cabeça fria, não é a hora também de falar assim, o mundo acabou, então nós estamos todos com um problema que não tem solução. Nós temos que ter calma, sangue frio e resolver o problema da melhor maneira possível. Na semana passada eu participei de uma coletiva de imprensa e estava o pessoal da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio. E eles colocaram o seguinte ponto: olha, não há motivo para perder os cabelos da cabeça, porque o Brasil tem fertilizante suficiente para atender a necessidade dos produtores rurais para a próxima safra. Tem navio chegando aí no porto, muitos produtores têm na fazenda, as empresas têm estoque. A situação é essa mesma ou não? O que nós realmente temos acompanhado, realmente existe essa condição de atender a próxima safra.
E é claro, por mais que nós tenhamos essa guerra existente com um país específico, é o caso lá da Rússia, né, existem outros países que também podem fornecer fertilizantes. Porém, é claro que à medida que um grande fornecedor deixa de atuar no mercado, a procura pelos demais fornecedores vai aumentar também, né, e com isso vai diminuir a oferta, né. Mas eu concordo com o que você falou, que temos que ter sangue frio, né, existe ainda um certo respiro de fertilizante para a gente poder estar utilizando, né, ou seja, o mundo não acabou, né, mas isso serve de alerta para a gente poder fazer o nosso, de forma melhor, o nosso arroz com feijão dentro da lavoura, né, para a gente poder melhor usar esse recurso que, de certa forma, é finito, né, que é o caso, o fertilizante, e que pesa no custo de produção. Então, vamos trabalhar de forma tranquila, de pé no chão, não ir para o desespero, né, que não há necessidade para isso. Porém, realmente existe uma preocupação para a gente poder superar essa dificuldade que apareceu aí para a agricultura brasileira. Roberto, a agricultura brasileira nas últimas décadas, ela melhorou muito, se profissionalizou, assim, eu acho que como nenhum outro país, o Brasil fez o dever de casa, bonitinho, o produtor rural, ele investiu e ele fez um grande trabalho de recuperação de solo, havia muita pastagem degradada que se tornou agricultura e tal, e fez adubação muito pesada. Então, existe hoje a possibilidade de se economizar na adubação neste momento? A resposta é sim, né. E para dar sustentação a essa resposta, eu sempre gosto de relembrar um chamado conceito que é muito usado em fertilizantes, é o conceito 4C. É usar o fertilizante na dose certa, que é o primeiro C, né, dose certa, no Uhum. local certo, na época certa e com o produto certo, né. Então, a melhor escolha do produtor saber o quanto que se joga de adubo é saber o que que você tem de reserva de fertilidade no teu solo, né. Porque a planta, né, ela não quer, por exemplo, solos com um elevado teor de nutrientes, de fósforo que seja, por exemplo, ou potássio, ela quer um teor adequado. Então, se eu estou com níveis acima do que é o adequado para a planta, eu posso usar sim essa reserva, não tem problema nenhum, né. E de certa forma ela foi colocada lá para ter um uso para a planta, né. Então, para produtores que estão monitorando seu solo, safra após safra, tem uma segurança que existe essa disponibilidade no seu solo, não existe nenhum motivo para ele não deixar de utilizá-lo. E com isso ele pode, muitas das vezes, economizar na questão de consumo de fertilizante, né. Então eu sempre volto a frisar, não adianta, para a planta, né, ela não quer solos com excessivos teores de nutrientes, né, ela quer com teores adequados, né. Então não há necessidade de eu ficar entupindo o meu solo de fertilizante, pensando que isso aí, de certa forma, vai trazer um benefício direto para a planta, né. A gente sabe que a planta tem um potencial genético, né, e desde que eu tenha uma nutrição adequada para que ela alcance esse potencial genético, não há necessidade de colocar mais nutrientes, porque esse potencial genético vai ser alcançado. Bom, eu acho que uma boa análise de solo nunca foi tão importante, né? E um bom acompanhamento técnico também, né? Exatamente. E nós temos várias ferramentas aí que vão ajudar essa questão de melhorar o uso do fertilizante. Poderia citar aqui o caso que da agricultura de precisão, né, que aí eu volto novamente no conceito 4C, aplicar o fertilizante no local certo, né. A agricultura de precisão consegue nos informar aonde colocar o fertilizante. Então, muitas das vezes com o uso de equipamentos guiados por GPS, eu vou conseguir colocar no meu talhão, por exemplo, somente parte dele que precisa colocar fósforo, por exemplo, ou parte dele precisa colocar cloreto de potássio. E com isso eu consigo racionalizar, consigo otimizar o uso de fertilizante, muitas das vezes reduzindo o volume total de adubo que seria utilizado no meu talhão, por exemplo. Falando em crescimento, Roberto, qual é o maior aprendizado que essa situação toda traz para o agronegócio brasileiro? Divino, interessante que você comentou que na diversidade a gente tem crescimento. E realmente acontece isso, né? Quando, em qualquer área da nossa vida, quando a gente passa por um momento difícil, passa por uma adversidade, a gente consegue crescer, consegue superar, né? E aí eu até comentei que há muito tempo atrás, bem lá no início, o adubo era relativamente barato, né? Então era um insumo que muitas das vezes era até deixado de lado. Que adubo você vai usar? Ah, me dá qualquer coisa aí que eu coloco a mais e funciona.
de certa forma, funcionava, né? Você colocar a mais que a planta precisa, desde que isso aí não impactue no seu custo de produção, não tem não é necessariamente um erro, né. Mas a partir do momento que o adubo começou a aumentar de preço, o fertilizante começou a pesar no custo de produção, aí falou: "Opa, espera aí, eu não posso jogar em excesso, eu não posso jogar, sem precisar, porque isso vai impactar no meu custo de produção", né. E aí, por esse motivo, muitos dos fertilizantes de eficiência aumentada começaram a aparecer no mercado, né. Porque enquanto que as coisas são o meu insumo é relativamente barato, se ele for pouco eficiente, não tem problema, porque ele não pesa no meu custo de produção. Mas a partir do momento que ele pesa no meu custo de produção, eu tenho que ser eficiente, né. E isso equivale para qualquer insumo em qualquer atividade, seja industrial, agrícola, comercial, que seja, né. Se o meu insumo é caro, tipo, é caro não, ele tem um custo elevado, né, eu tenho que ser eficiente, eu não posso desperdiçar esse insumo, né. E hoje, com fertilizante, nós estamos passando por essa situação, né. Nós temos aí preços de fertilizante aí que, há muito tempo atrás, a gente não imaginaria chegar, passando de R$ 10.000 a tonelada, né. Então, é na adversidade que o ser humano acaba encontrando soluções, né, e acaba crescendo, né. Então, o que a gente poderia voltando à sua pergunta inicial, né, a partir desse momento que nós estamos enfrentando isso, é olhar para as outras ferramentas que nós temos disponíveis para poder melhorar a eficiência do uso desse insumo, né? Que vai desde, como eu falei, você comentou, uma boa análise de solo para saber qual dose de nutriente que eu tenho que colocar, para não colocar em excesso, e esse excesso não ser revertido em produtividade, ou seja, eu estou desperdiçando dinheiro, como também para não colocar menos do que a planta precisa, o que vai limitar o potencial produtivo dela e, consequentemente, a minha lucratividade, né? Então, a gente gostaria que um problema desse não estivesse acontecendo, mas vamos tentar fazer do limão uma limonada, né? Vamos tentar melhorar as nossas práticas agrícolas, né, para a gente conseguir usar de forma mais eficiente esse insumo que tem seus problemas de preço, seus problemas de alimentação. A pior coisa que pode existir para o ser humano, Roberto, é a zona de conforto. Você acha que a gente vai aprender alguma lição que vai impactar profundamente o futuro da produção de alimentos no país? Ou é apenas mais uma crise passageira que logo, logo passa, vai ser esquecido e tudo continua como estava? Olha, realmente o sair da zona de conforto é algo que incomoda, né? Mas nesse ponto, eu sou mais otimista, né, eu acredito que isso aí serve como uma um alerta, né, e que não será esquecido aí pela comunidade agrícola, seja agricultores, pesquisadores e até o próprio governo, né, que realmente você, em qualquer que seja a área, seja agricultura, indústria, comércio, você ficar dependente de um fornecedor, né, ou poucos fornecedores, e haver um problema de fornecimento, como é que você vai dar sequência no seu negócio, né? Então temos que realmente usar isso como uma lição, né, para que a gente esteja atento a toda e qualquer estratégia que possa diminuir essa dependência, seja na questão de eh, aumentar a produção interna, seja na questão de incentivar o agricultor a buscar ferramentas que aumentem a eficiência do uso do insumo, né. Então eu, nesse ponto, eu sou um pouco mais otimista. Eu acredito que esse problema vai ficar marcado na memória de todos, né, e de forma que isso aí não caia no esquecimento em breve. Nesse momento, Roberto, quais você acha que são as oportunidades de desenvolvimento e inovação com produtos diferenciados, que incorporam tecnologias que o produtor pode ter na mão? Exato, né. Nós estamos falando de produtos diferenciados, né, mas até mesmo antes de ir para esses produtos diferenciados que são relativamente novos no mercado, é sempre bom frisar que o famoso arroz com feijão sempre deve ser feito, né. Fazer a Muitas das base, vezes né? a gente acaba exatamente. Muitas das vezes a gente até tenta fazer o arroz com feijão, mas na prática acaba não fazendo, né. Então, é a questão da comodidade, né, às vezes Aham. é mais fácil fazer o mais simples do que tentar fazer uma outra estratégia que dá um pouquinho mais de trabalho. Só que infelizmente nós temos que nos dar esse trabalho, por causa do problema que nós estamos enfrentando, né. Então, que vai desde uma boa análise do solo, uma boa recomendação, aplicar produtos em doses a taxa variável. A princípio, não estou falando obrigatoriamente de uma agricultura de precisão, porque eu posso fazer isso em talhões diferentes, ou seja, eu não preciso ter um equipamento monitorado por GPS, com Aham. taxa variável, para poder fazer isso, né? Muitas das vezes a gente vê que na prática
usa-se uma dose única para todos os talhões da fazenda. E já sabe que, tecnicamente, isso aí não é o mais recomendado. Operacionalmente é mais fácil? Sim, concordo. Mas na prática, na técnica, você não está fazendo a coisa certa. Com um insumo que está pesando no seu custo de produção, né? Uhum. Mas falando dos produtos diferenciados, nós temos vários aí no mercado, né? Principalmente na área dos nitrogenados, né? Mas é o que estava faltando para poder melhorar essa questão de aumento de eficiência, né? Lembrando o seguinte, para aumentar a eficiência de fertilizante, existem várias ferramentas, né? Não é só um adubo diferenciado que vai ajudar, né? Uhum. Isso aí vai desde calagem, preparo de solo, promover acúmulo de matéria orgânica que o plantio direto promove. Então, tem várias coisas que eu poderia chamar de o arroz com feijão que o produtor tem condição de fazer, que vai promover esse aumento da eficiência, né? E aliado a isso, tem essa questão dos fertilizantes protegidos, né? Tecnicamente chamados de eficiência aumentada, né? Eles são mais uma ferramenta de disposição do agricultor, que com um conjunto de ações, com certeza ele consegue aumentar a eficiência do uso de fertilizantes. Bom, tem se falado muito no fósforo. Qual que é a importância do fósforo para as plantas? Isso, vamos lá. Uma pergunta interessante, né? O fósforo é um elemento químico, né? Se a gente lembrar dos tempos do banco de escola, tinha aquela tabela periódica química, de elementos químicos que a gente não decora todos, mas o fósforo está lá, né? E Isso. até uma curiosidade, né? O elemento fósforo, né, foi descoberto há mais de 100 anos, né? E a pessoa que que acabou descobrindo isso, era um alquimista, né? E ele estava tentando produzir ouro, né? E ele acabou esbarrando e descobriu o fósforo, né? Então, mais um título de curiosidade. Mas o fósforo, esse elemento químico, né, ele é considerado um nutriente. Qual que é a diferença entre elemento químico e nutriente? O elemento químico, a planta pode absorver, mas para ela não faz efeito nenhum. Vou dar um exemplo. Eu posso ter ouro no meu solo, e se esse ouro está solúvel na solução do solo, a planta absorve esse ouro, mas para a planta não quer dizer nada, ela não vai ter benefício nenhum, Uhum. né? O fósforo não. O fósforo, a planta absorve isso aí do solo, né? E ela vai utilizar esse elemento químico para uma série de reações químicas, moléculas que ela produz, ou seja, sem o fósforo, ela não completa seu ciclo de vida. Então, hoje existe uma série de elementos químicos conhecidos com essa característica: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes. Ou seja, sem esse elemento químico, que é o nutriente, a planta não completa seu ciclo. E ele é insubstituível, ou seja, minha planta está deficiente em fósforo. Adianta colocar mais nitrogênio? Adianta colocar mais ureia, sulfato de amônio? Não, não vai resolver. Minha planta está deficiente em manganês. Adianta colocar mais cloreto de potássio? Não vai resolver, tá? Então, o fósforo, como os outros nutrientes, né, eles têm uma vital importância para que a planta consiga produzir. Sem ele, não tem produção. Ele é insubstituível. Não adianta botar um outro nutriente que vai resolver, né? Então, o fósforo tem essa característica. Sem ter fósforo disponível a planta não produz. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Roberto, o solo brasileiro, ele é rico, ele é pobre em fósforo, e como que é a eficiência do uso do fósforo na agricultura brasileira, especificamente? Ok, é uma pergunta interessante. Vamos falar primeiro um pouquinho do Brasil de modo geral, né? O Brasil apresenta um clima muito bom para a agricultura, né? Nós conseguimos fazer o número de safras maiores do que muitos outros países, né? Isso, Por exemplo, países que nevam, né, não tem como produzir nada durante o inverno, né? isso. E aqui no Brasil nós não temos esse problema, né? Só que, em contrapartida, nós temos o outro lado da moeda, né? Então, eu vou pegar primeiro o exemplo desses países que tem Que neve, tem né? neve. A gente sabe que tem neve, exatamente. A gente sabe que a baixa temperatura, onde neva, né, ela conserva a matéria orgânica do solo, Isso, né? A matéria exatamente. orgânica não decompõe em baixa temperatura, Aham. né? Tanto é que a gente guarda a nossa carne na geladeira, né? Então, a gente vê esses países, principalmente, vamos falar da Europa, né? O solo lá é negro, ou seja, a matéria orgânica é altíssima. Isso. E tem nutriente, né? Ou seja, são solos com potencial de você não precisar colocar fertilizante nenhum, porque eles têm essa característica, né?
Já os nossos solos, já o solo de clima tropical, ou seja, isso não é exclusividade do Brasil, são os países que estão no trópico, né? O intemperismo, a ação de chuva, alta temperatura, é mais intenso. Por esse motivo, nós temos solos de boa estrutura física, né? Solos que da Europa não tem essa estrutura física que nós temos, né? Ou Uhum. seja, ganha de um lado e perde de outro, né? Não dá para ter Então nós tudo, né, temos Roberto? condições. Infelizmente, existe até um ditado que fala que são 3 coisas que o ser humano não consegue juntar ao mesmo tempo, né? É, Pelo menos a grande maioria, né? Que é tempo, saúde e dinheiro, né? exatamente. Quando você, quando você é novo, você tem saúde, tem tempo e muitas das vezes não tem dinheiro. Aí você começa a trabalhar, começa a dar certo profissionalmente, você até tem a saúde e, entre aspas, o dinheiro, mas não tem tempo para poder aproveitar. Isso. E quando você está mais velho, a saúde já praticamente foi embora, né? Então, voltando, deixando a brincadeira de lado e voltando ao que a gente estava falando do assunto sério, nós temos essa característica, né? Os nossos solos, por serem solos mais intemperizados, têm umas características favoráveis para a agricultura, né? Nós temos condições de ter mais safras ao longo do ano que outros países, porém são solos que tendem a ser de menor fertilidade, né? Se a gente for pegar nível de cerrado, né, nós temos solos com boas estruturas físicas, né? Regiões que têm bom clima, chove bem, mas a fertilidade é baixa em decorrência desse histórico de chove, faz calor, chove, de intemperismo que aconteceu nesse solo, tá? E aí a solução é corrigir essa fertilidade, né, de alguma forma, né? E a forma mais tradicional é com o uso de fertilizantes, principalmente os fertilizantes químicos, né? Nós podemos falar de fertilizante orgânico, organo-mineral, que tem seus benefícios também, mas a forma mais tradicional que dá um maior rendimento operacional, visto que os fertilizantes químicos são mais concentrados, ou seja, menor volume de transporte. Por esse motivo, eles acabam sendo usados com mais frequência na agricultura, principalmente a agricultura, poderia chamar de tradicional. Como é que está a demanda mundial por fósforo hoje? Está crescente porque a demanda por alimentos é crescente, né? Hoje, para a gente conseguir ter elevadas produtividades, nós temos que fornecer nutrientes às plantas, né? Poucos são os solos que naturalmente têm boa disponibilidade de nutrientes para alcançar altas produtividades. Então, se eu quero ser mais eficiente em termos de produção, isso aí, inclusive, diminui a pressão para aberturas de novas áreas. Por exemplo, se a gente voltasse a vários anos aqui na agricultura do Brasil, onde se produzia 30 sacos de soja por hectare. Hoje nós estamos uma produtividade 3, em alguns locais, passando dos 100 sacos por hectare. Ou seja, eu não vou precisar aumentar a área de plantio para ter o mesmo volume de produção, né? Então, essa questão de ser eficiente traz esse benefício, pensando não só na questão de produção, né, também na questão ambiental. Então, por esse motivo, pelo fato da população mundial estar aumentando, né, fala-se que isso aí vai estar crescendo, 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 a demanda por alimentos é crescente também, e faz com que a demanda por produção de comida seja crescente, e para alcançar isso, nós temos como usar fertilizantes para alcançar esse objetivo. É claro que o fertilizante não é o único fator para resolver isso. Nós temos questão de sanidade, controle de plantas daninhas, genética das variedades a ser plantada, mas sem nutrientes, sem comida, a planta não vai produzir. Como nós temos que produzir cada vez mais, nós temos que colocar mais nutrientes à disposição das plantas, e os fertilizantes vêm como uma ferramenta muito usada para essa finalidade. Roberto, é possível diminuir a nossa dependência externa dos fertilizantes? É uma pergunta difícil de responder pelo seguinte, né? Produção de fertilizantes, vamos falar do fosfatado principalmente, Aham. né? Nós dependemos de rocha, e não é qualquer rocha que dá para fazer o fertilizante fosfatado, Uhum. tá? O Brasil não é o principal país com esse tipo de disponibilidade, né? Nós temos outros países, principalmente na África, que têm grande disponibilidade de rocha fosfática para a produção de fertilizantes. São coisas que vêm da natureza, né? Ou tem ou não tem, né? É claro, pode ser feito novos estudos para descobrir novas minas, sim, isso é uma coisa que tem que ser feita, mas querer falar assim, agora não vamos precisar trazer nada de fora, é algo difícil de responder, porque depende da reserva de fósforo que naturalmente existe no Brasil, né? Isso aí não tem como criar, ou tem ou não tem, né? Então eu vejo que precisar trazer um pouco de adubo de fora, nós não vamos conseguir sanar isso totalmente, né? Nós vamos ter que ainda continuar dependendo, porém temos que gerar esforços, gerar tecnologia
para cada vez mais diminuir essa necessidade de trazer insumos de fora para que a gente possa desenvolver a nossa agricultura. Roberto, acho que a gente vai precisar de voltar aqui depois para continuar esse assunto. O bate-papo foi muito legal, fluiu assim muito fácil. E eu acho que você pode oferecer muito mais informações ainda, mas nós vamos agendar uma outra vinda sua aqui para continuar esse bate-papo. Te agradeço imensamente, muito obrigado. Eu acho que assim, o produtor que esteve conosco até agora ouvindo, com certeza ele está muito satisfeito. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha conseguido passar de forma clara as informações para os agricultores, para tentar tirar um pouco das dúvidas que existem, né? Mas o que eu realmente gostaria de falar é o seguinte: realmente existe essa dependência, é algo que eu não vejo que seja simples de resolver, né? Porque, como eu falei, é a natureza do Brasil, do solo do Brasil, né? E seja pelo fato de não ter reservas para produzir fertilizante fosfatado, como também a baixa fertilidade natural que a gente encontra nos nossos solos. Porém, não é o momento de desesperar. Nós temos várias ferramentas, a pesquisa brasileira desenvolveu várias estratégias, desde manejo até a própria insumos, né, para poder resolver essa questão, né? E hoje nós temos várias empresas no mercado, né, disponibilizando fertilizante de eficiência aumentada, que é o que eu tenho trabalhado atualmente. Roberto, muito obrigado, grande abraço. Um abraço, boa tarde a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.